ao longo do ano. Hoje é a 11ª mensagem sobre o tema escolhas. Escolhas que mudam a nossa vida, escolhas que influenciam o nosso ser, que influenciam o nosso dia a dia, que transformam a nossa forma de enxergar a vida. Escolhas que nos aproximam de Deus, escolhas que nos afastam de Deus. Então, durante todo o ano, nas mensagens que eu preguei nas quartas-feiras, nós abordamos esse tema, vimos aqui alguns personagens bíblicos, eu trouxe algumas dicas práticas para a igreja. E eu espero que essas escolhas que você esteja fazendo possa determinar a sua essência, possa de fato te aproximar de Deus cada vez mais. Ainda que em algum momento a sua escolha tenha te afastado do Senhor, lembre-se que você pode escolher voltar para o Senhor e Ele vai estar pronto para te conceder indulto, o perdão, te conceder, te oferecer o abraço, te oferecer um acolhimento para que você volte aos caminhos retos que o Senhor oferece para o seu povo. Nós temos essa oportunidade em Cristo Jesus. As escolhas que nós fazemos, sempre vai nos trazer ensinamentos. E eu espero que esses ensinamentos possam te amadurecer, possam te fazer pessoas melhores. Então, nessa última etapa que encerra hoje, eu disse que eu ia trazer 4 conselhos práticos para que você terminasse o ano bem, bem melhor até, e que você pudesse começar o ano de 2023 com uma nova perspectiva, um coração mais leve com a sua escolha. Então, na semana passada, nós aprendemos que escolher o melhor é escolher fazer a vontade de Deus. Aí nós vimos o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Quem que lembra esse texto? Paulo dizendo à igreja aos romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E não vos conformeis, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então nós abordamos esse texto. Vimos que quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós escolhemos o melhor para a nossa vida, porque a vontade do Senhor, ela vai sempre nos regular, ela vai nos fazer estar próximo do Senhor, vivendo como discípulo de Cristo. Hoje, encerrando a série, eu quero trazer um conselho extremamente útil para nós nos últimos dias que nós estamos vivendo, que certamente vai te ajudar a você terminar o ano sendo uma pessoa melhor. E eu espero que você possa terminar o ano, inclusive, com seu coração em paz, diante dos últimos acontecimentos. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no texto de Romanos, ainda no capítulo 12, e nós vamos para uma orientação que Paulo dá a essa igreja, nesse momento de transição. Nós vimos no ano passado, na série de Romanos, que Romanos é um livro extremamente prático, considerado inclusive o 4º evangelho por muitos teólogos. Lutero chegou a dizer e considerar que Romanos seria o 4º evangelho, dada a importância desse compêndio teológico que Paulo traz aos irmãos em Roma. Então a igreja em Roma, ela tem esse privilégio de ouvir ou de ler Paulo. No versículo 9 ao versículo 21, é o texto que nós vamos ler agora, no capítulo 12 do livro de Romanos. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Nunca falte a você o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros e não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Mas adotem um comportamento humilde, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal.
Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Está lá em Deuteronômio, capítulo 32. Diz o Senhor, ao contrário: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O Senhor faz mais uma vez, Paulo faz uma referência aqui a Provérbios, no capítulo 25. Não deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. E nesta hora, Senhor, em que estaremos refletindo sobre a Tua palavra, que ela traga inspiração aos nossos corações e que possamos ser impactados, ó Senhor, por Teu amor nesta noite. Nos ensina, Senhor, a escolher estar perto de Ti, estar, Senhor, aos Teus pés, debruçado, Senhor, diante do Teu amor. Derrama, Senhor, sobre nós graça e sabedoria. Dirige, Senhor, os nossos corações para o entendimento da Tua palavra. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem dessa noite é: escolha o amor. Não poderia fazer uma série de mensagens sobre escolhas e nós não falarmos sobre o amor. Amor este que nos últimos dias a gente tem vivido de uma forma um tanto quanto estranha. A gente tem visto ele sendo manifesto de um tanto quanto estranhamente. Nós estamos vivendo de fato um momento de grande desafio nas relações interpessoais, sobretudo na igreja do Senhor Jesus. Talvez você não faça ideia do quanto foi difícil para nós pastores nas últimas semanas. A gente já estava orando para essa campanha política acabar, gente, de verdade. Estava difícil para a gente segurar. O pessoal vinha, conversava, queria saber em quem que a gente ia votar, em quem que deveria votar. Olha, foi uma situação. Imagina o pastor Marcos, um pastor presidente da igreja, que se viu obrigado, como ele mesmo disse aqui no texto que ele leu, né? Por sinal, um texto que correu todo o Brasil, no meio batista, né? Com muita maestria, o nosso pastor nos trouxe entendimento para esse pleito. Imagina o coração do nosso pastor diante dos últimos acontecimentos do nosso país. O fato é que nas últimas semanas, irmãos, foi difícil nós mantermos a ordem social, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Eu tenho visto muitos relatos pelo Twitter de pessoas que disseram assim: ainda bem que esse negócio acabou. Enfim, mas sabe, irmãos, quando eu olho para esse texto aqui de Romanos, Paulo também passava por um momento ambíguo lá na igreja do Senhor, onde haviam grupos distintos querendo se prevalecer das suas convicções teológicas, das suas convicções filosóficas para se sobrepor a outro grupo, querendo mostrar que eles eram mais importantes em alguns aspectos. Paulo, ele, além disso, ainda tinha a perseguição que a própria igreja já sofria, tinha os conflitos internos e os conflitos externos chegando. E Paulo então escreve esse momento a essa igreja, mostrando para ele que a condição sociopolítica em que eles viviam naquela época não era nada amigável, não era nada tranquila. Na verdade, havia perseguições acirradas, ao ponto, inclusive, do próprio Paulo estar preso. Quando ele fala, por exemplo, lá em Efésios capítulo 3, ele diz: estou preso por causa de Cristo, depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Era um cenário difícil. Porém, não é o fato de estar nessa condição que o amor esfriou no coração de Paulo, muito menos da igreja do Senhor. O amor é algo que precisa ser vivido, não apenas falado, pregado, mas vivido, porque amar é uma atitude, amar é uma ação, é movimento. Amar é um despreendimento. Será que no lugar de Paulo, preso, nós amaríamos quem nos persegue? Será que no lugar de Paulo, escorraçado numa masmorra, ele ainda escreveria um compêndio de tamanha importância aos cristãos? O que nós faríamos no lugar deste homem? Paulo nos ensinou que é preciso amar. Aqui está o ponto de equilíbrio.
Paulo, ele amplia esse assunto, ele orienta sobre os relacionamentos que os cristãos precisavam manter, independente de qual fosse a sua convicção filosófica, teológica. Mas ali, na igreja de Cristo, o que unia aquele povo era a cruz, era o sangue de Jesus, o maior amor demonstrado, derramado sobre o Calvário, para pagar o alto preço por nós. Aí aquele povo ainda está dizendo, não, mas o conceito que eu trago do grego, querido, nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que um partido, do que um político. Nós somos muito mais do que qualquer outra coisa, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E é esse amor que nos une. Paulo começa a narrativa no versículo 9 dizendo assim, o amor. E ele já começa dizendo, ele deve ser sincero, genuíno, pleno. Ele não pode ter escolhas. Ele não pode ser fingido. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que é que o amor tem a ver com tudo isso? Bem, esta, inclusive, é a pergunta que o aluno do nosso seminário de descoberta, da rede ministerial, que vai acontecer agora, sexta, sábado e domingo. Eu nem olhei se ainda tinha vaga, pastor, estou fazendo propaganda aqui do curso. Eu acho que tem uma vaga. Teve uma pessoa que desistiu. Amanhã você liga para a Elisa lá para você ver. Na aula 6 desse curso, o aluno, ele é impactado por essa mensagem do amor. E o que o amor tem a ver com tudo isso? A resposta é assim, o amor, ele deve reger os nossos relacionamentos. O amor é o sistema circulatório do corpo espiritual, permitindo que todos os membros funcionem de maneira saudável e harmoniosa. Sem o amor, não é possível viver a igreja. De nada vai adiantar ter os dons espirituais, você saber qual é a sua paixão, se você não tiver amor. Irmão, nada valeria. De nada. Não adianta falar a língua dos anjos. Não adianta servir de uma forma assim que eu diria primorosa, se você não tem amor. Se você não ama o teu próximo. Nós somos chamados, irmãos, para amar. O nosso chamado é para amar o outro. E dessa forma, o apóstolo Paulo nos chama ao compromisso de amarmos continuamente. Apesar de que em alguns momentos a gente não cumpre muito esse chamado. Mas nós devemos perseverar, irmãos. Porque nós somos falhos. Claro. Somos. Mas quando a gente falha, irmão, a gente pede perdão. E o outro precisa exercer o amor nos perdoando. O outro precisa olhar com graça. No dia, irmão, que eu precisar pedir perdão a você, me ame. No dia que você precisar pedir perdão, eu vou te amar. E que essa seja a sintonia da igreja do Senhor, uns pelos outros, nem que seja pelo cumprimento da lei. Nem a gente olha para Romanos 8, Paulo também vai falar de novo sobre o amor. Porque se você amar o outro, nem que seja pela lei, irmão, você pelo menos está cumprindo a lei. Mas não é isso, irmão, isso não é o suficiente. Isso é apenas uma referência. Para o cristão, para nós, ser amado por Deus é ser canal dele para os outros experimentarem deste maravilhoso amor. Isso faz sentido para você? O chamado que nós temos é para amar o outro, é sermos canal do Senhor, para dispensarmos amor. O que Cristo nos ensinou em João, no capítulo 13, lá no versículo 34, no versículo 35, ele diz assim: deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Até aí, irmãos, Jesus já havia sido interpelado, perguntado sobre a lei, e aí ele resume a lei em dois, eu diria assim, em dois blocos.
Do 1º ao 4º mandamento, do 5º ao 10º. Com isso, irmão, o que acontece? Ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, toda a tua força, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo. A questão é que, aqui nesse texto de João, no capítulo 13, nós temos um novo mandamento. Ele diz, um novo mandamento eu vos dou, amarás o teu próximo como eu vos amei. Este é um novo mandamento. Aqui ele sobe o tom, aqui ele sobe a responsabilidade, porque já não é mais como a mim mesmo, mas é como Cristo me amou. É com desprendimento, é com entrega, sem distinção. E é por esse amor que nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. A verdadeira marca do cristão está em amar o próximo como Cristo te amou. Lembre-se que Ele deve reger os nossos relacionamentos. O Senhor é Ele. Lembra que eu falei que o amor é esse sistema circulatório do corpo espiritual? Devemos deixar isso fluir. Devemos permitir exalar esse amor. Se você não se permitir ser amado, não tem como o amor ser posto em prática. Se permita amar, se permita ser amado. E quer saber, irmãos, isso que Paulo está nos ensinando não tem a ver com empatia. Empatia é outra coisa. Isso aqui tem a ver com amor intencional. Quando a gente olha para essa parte final do texto que nós lemos, ele diz assim, a gente não paga o mal com o mal. Fez o mal? Eu também vou me vingar de você. Eu só vou amar quem me ama. Eu só vou amar quem cuida de mim. Não foi isso que Paulo ensinou. Esse amor, ele é intencional. Eu preciso olhar para o outro e desejar amar. Porque foi assim que Cristo fez, independente do pecado, independente da escolha. É amar o outro por quem já nos amou, não é por quem eu estou amando. E é através desse amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nós vamos conseguir alcançar o coração do outro. E aqui, irmão, nós vamos encontrar a essência do discipulado cristão. Deixa esse amor moldar a tua vida. Deixa esse amor moldar o teu coração. Deixa esse amor permear, dominar os seus relacionamentos. Lance fora toda a maldade. Lance fora. Talvez você precisa perdoar alguém há anos. E você fica guardando isso dentro de você. Irmãos, nós vamos decepcionar as pessoas. Infelizmente. Certamente alguém aqui nessa plateia ou no YouTube, eu já decepcionei. Certamente alguém já me decepcionou. E não é por isso, irmão, que nós vamos nos julgar, que nós vamos nos tratar indiferentes. Pelo contrário, é hora de baixar a cabeça, de pedir perdão. É hora de ter humildade no coração e agir com amor. Falar de perdão é fácil, né, querido? A prática é um pouco mais difícil. Um pouco. Mas ela exige de você um passo à frente. Um passo. Porque pagar o mal com o mal, irmão, isso é retribuição humana. Isso é o meu coração humano, isso é o seu. Pagar o mal com o bem é graça divina. É só por este amor em nós. É só pela remissão dos pecados. É só pela presença do Espírito Santo em nós. Mesmo que você receba o mal, se esforce para você fazer o bem perante os outros. A Bíblia traz grandes desafios. E ela mostra muitos personagens vivendo isso que eu estou falando.
Quando a gente olha, por exemplo, para o personagem chamado Jó. Jó, em vez de retaliar seus acusadores, ele orou por eles. E na medida que ele fez isso, eles foram perdoados e Jó foi restaurado. Estevão, ele intercedeu pelos seus algozes, quando ele estava ali sendo apedrejado. Cristo, ele orou pelos que lhe faziam mal naquele momento. E eu e você? Que amor nós temos oferecido ao outro, quando de lá não vem amor? Quando de lá não vem. Certa vez, eu fui convidado para acolher um casal. Eles estavam afastados lá da igreja deles, e aí uma pessoa aqui da igreja, um casal aqui da igreja, perguntou se eles queriam que eu fosse lá, se eu podia ir lá, etc. O casal aqui da igreja, enfim, fui lá. No primeiro momento a gente conversou, os dois muito arredios. Daqui a pouco, o marido, ele começou a me ofender. Começou a me ofender. Nunca tinha me visto, eu não era pastor dele, começou a me ofender. E um dia, a esposa dele perguntou assim para mim: pastor, por que você ainda insiste com ele? Eu falei: irmã, não sou eu não, porque por mim eu não tinha nem lá a primeira vez. Eu falei: olha, guardar as devidas proporções, agora pensa no animal, abandonado, ferido, que alguém chega para cuidar dele. Ele não entende que você quer cuidar, ele vai te morder, ele vai rosnar, ele vai avançar. É isso que está acontecendo. Mas vai chegar uma hora que ele vai entender. Para a graça e pelo louvor de Deus, ele entendeu. Eu levei algumas mordidas, assim, né? A gente quer pegar um animal, onde a gente recebe algumas mordidas, né? A gente sai ferido. Mas aquilo não era ele. É nessas horas, irmãos, que a gente tem que começar a parar e pensar e dizer assim: o que eu tenho para oferecer ao outro? E aí o texto continua dizendo, e é um texto que eu gosto demais dele, e que tem moldado o meu coração ao longo dos últimos anos, é Romanos 12, 18. Se possível, irmão, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quem anda perto de mim assim, mais no dia a dia, de vez em quando eu uso esse texto. De vez em quando eu trago esse texto para uma conversa. Sabe por quê? Porque nós podemos estar criando conflitos desnecessários. Nós temos que promover a paz. E ninguém oferece a paz sem ter o amor. E não é o seu amor, porque esse amor que nós temos, eu já falei, ele vai pagar o mal com o mal. Isso não é amor. Amor verdadeiro é só o de Cristo, derramado na cruz por nós. E é esse amor que está em nós, é Ele que nós oferecemos. Mas ninguém oferece paz ou promove a paz se não viver esse amor. E aí, irmãos, essa exortação que Paulo traz aqui, para vivermos em paz com todos, ele está inclusive em harmonia com outros textos. Por exemplo, o texto lá de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tiago, capítulo 3, versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica. E eu não posso deixar de citar o Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5, no verso 9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, eles podem sim oferecer a paz pelo amor que está em si. Meu querido, esse é o nosso desafio enquanto cristãos. Olhar para esse texto é entender que esse amor exige de nós sinceridade, esse amor exige de nós discernimento. Lá no versículo 9, no versículo 10, esse amor vai exigir de nós afeição, amai-vos cordialmente. Ainda no versículo 10, ele vai dizer que esse amor, uma outra característica dele, é a honra.
Mas também, no versículo 11, ele diz que precisa ter entusiasmo. No versículo 13, ele mostra que esse amor ele vem junto com a generosidade. E ainda no versículo 13, ele diz que esse amor precisa ter também hospitalidade. São características desse amor que nós devemos praticar. Olhando para o versículo 14, ele vai dizer que você precisa ter boa vontade. No versículo 15, esse amor ele é simpático. No versículo 16, ele tem harmonia. E ainda no versículo 16, ele diz que esse amor ele é humilde. Tantas características de uma palavra tão pequena, que por vezes ela é pregada, mas que precisa ser vivida, dia após dia. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, viver o amor, posto em prática, este amor, que tem humildade, que é harmônico, simpático, que age com boa vontade, que é hospitaleiro e generoso. Esse amor que ele age com entusiasmo, mas ele também olha com honra para o outro, que ele tem afeição. O nosso desafio, irmãos, é termos esse amor, sendo vivido de forma sincera, com discernimento, praticado na igreja do Senhor, promovendo a paz na igreja do Senhor. E onde você estiver, enquanto agente deste reino, você é um promotor do amor do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine a colocar em prática este amor. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a um tempo de oração. Quero convidar você a um tempo de despreendimento. Como eu disse, o amor é esse movimento. O amor, ele não pode ser apenas um discurso, mas ele é um despreendimento. Quantas pessoas ao seu redor precisam deste amor? O amor verdadeiro de Cristo. Quantas pessoas ao seu redor precisam experimentar a paz através da sua vida? Ore por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Oh Deus, nos ensina a sermos promotores da paz. Nos ensina, Senhor, a escolher esse amor verdadeiro que vem do alto, que emana da cruz, Senhor, para os nossos corações, para que possamos promover esse amor sincero, um amor altruísta, um amor, Senhor, que não olha favores em troca, mas que ele olha assim, Deus, com completo despreendimento, para acolher, para ensinar, para admoestar, para poder, Senhor, levar a palavra de salvação ao próximo. Nos ajuda, Senhor, enquanto cristãos, nessa sociedade corrompida e depravada, a fazermos a diferença, não porque somos melhores, mas porque somos, Senhor, lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo, porque somos, ó Senhor, sim, perdoados por Ti, e aí sim, nos tornamos melhores, mas não por nós. Nos ajuda, Senhor, a falar ao outro do Teu amor e não do nosso, a agir em amor com o outro, mas o Teu amor, Senhor, em nós, sendo praticado na minha vida e na vida do outro, na convivência comunitária, no pequeno grupo, seja na reunião, Senhor, da igreja, seja na casa do irmão, seja no trabalho, seja na família, seja na rua, onde for, Senhor, nos ajuda a sermos promotores da paz. Ó Deus de graça, é assim que nós oramos, Senhor, entregando a Ti as nossas vidas, entregando a Ti, Senhor, tudo o que somos, tudo o que fazemos e tudo o que temos. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.